Moro na Itália fazem 2 anos. Resolvo burocracia em italiano, falo italiano, discuto em italiano, faço tudo em italiano. Mas hoje vou ter que fazer uma prova que vai decidir se eu sei falar o italiano ou não. Tá chamando. Cani Abdul, Troito Daniela, da Silva Vinci. Bom, tô indo lá fazer a prova, descer aqui na estação de trem. Uma parte eu vim de carro, uma parte eu vim de trem. Mas é engraçado como em momentos assim, tipo agora que eu tô indo fazer a prova, me passa um filme na cabeça. Eu penso, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na minha vida, velho? Tô na Itália, tô indo lá fazer uma prova pra reconhecer minha cidadania italiana por matrimônio. Ai, gente, ó. É muito doido. Bom, então indo lá fazer a prova de nível B1. Essa prova é uma prova exigida para que eu possa fazer o reconhecimento da minha cidadania italiana por matrimônio, né? Tem alguns requisitos que têm que ser feitos. No meu caso, tem que já morar na Itália por 2 anos, depois de residência em 2 anos aqui na Itália. Esse é um dos requisitos, fazer essa prova de nível B1, porque eles querem testar se você sabe falar o idioma, escrever, interpretar e tudo mais. E essa prova, ela consiste em fala, escrita, interpretação de texto e conversação. São 4 etapas. E essa prova é meio chatinha, assim, porque é uma prova que demora para sair o resultado, ela demora 2 meses para sair o resultado, então quem tem ansiedade vai ficar mais ansioso ainda, que é o meu caso, né? É uma prova que não tem toda semana para fazer, eu acho que é uma vez a cada tantos meses. Se eu não tô enganada, 2 a 3 vezes no ano. É bem difícil deixar vaga, eu tive que vou fazer essa prova, não fiz ainda, eu vou fazer essa prova bem longe da minha casa, em uma outra cidade, 1 hora da minha casa, que foi o único lugar que eu achei nessa data próxima, que as próximas datas estavam só para outubro. E assim, eu me comunico bem italiano, eu falo bem italiano, me faço entender. Os meus colegas italianos dizem que eu falo muito bem italiano. Só que uma coisa é você conversar tranquilamente. Outra coisa é quando você está sendo avaliado, né? Aí o bicho pega. Então vamos ver, né? O meu friozinho na barriga tá em relação à prova escrita. Porque quando você começa a aprender um idioma, você começa entendendo o idioma, que é normal. Você entende muito mais do que você fala. Depois você começa a falar. Eu acho, na minha opinião, no meu caso, eu acho que a escrita ela vem por último. A gente quase não escreve. E a nossa cagada é ficar escrevendo no celular, no WhatsApp, por exemplo, quando eu converso com os meus colegas ou mando mensagem para algum amigo italiano. Aí você deixa ali o corretor automático. E você não memoriza como que escreve. E eu vi que isso desconta ponto ali. Vamos ver, né? Então vamos ver, né? Eu espero passar. Porque se eu não passar nessa prova, só ano que vem agora pra fazer. E é caro, é 100 e poucos euros. Acho que eu paguei 120 euros, alguma coisa do tipo. Ai, gente, seja o que Deus quiser. Cheguei. É aqui, ó. Aqui que eu vou fazer a prova. É aqui, galera. Cheguei super cedo, cheguei 50 minutos mais cedo. E eu prefiro chegar cedo pra imprevisto, né? Pode acontecer. E também chegar em cima da hora, chegar correndo, já vou chegar já com a minha cabeça já explodindo. Então, vou procurar um café, tomar um cafezinho aqui, comer alguma coisinha, um croissant, né? Nada que um croissant de pistache não resolva. Eu passei ali na frente, já tinha algumas pessoas sentadas ali. Provavelmente vai estar cheio de imigrante, né? Não fui trabalhar hoje, pedi um dia de permesso aqui na Itália. Eu não lembro direito, mas se você trabalha a cada mês trabalhado, você tem direito a 2 dias de permesso, 2 dias e meio, que são as férias, ou você pode usar para resolver alguma coisa. Então, logo quando eu entrei nessa empresa, eu já tinha avisado que eu ia fazer essa prova, e eu avisei o meu capo. Ele falou, não, tá tranquilo, um dia antes você me dá lá o papel e eu assino. Então, pedi o dia de... Ó, que lindo! As flores aqui. Então eu pedi um dia de permesso e ele me liberou. Então hoje eu não vou trabalhar, vou ficar o dia inteiro na função da prova. Não sei quantas horas vai durar. Eu sei que é uma prova um pouquinho lenta, porque são vários processos. E o último processo é de conversação. Você vai sentar na frente de alguém que vai te avaliar e vai gravar a sua conversa com ele. Aí eu acho que essa parte demora um pouco mais, que você vai ter que esperar as outras pessoas, né? Enfim. Vamos ver. Espero que não dure o dia inteiro, porque a gente fica muito cansado, né? A cabeça fica cansada. Vamos achar um café.
Já tomei o café e não gostei. Me faltou o croissant pistache. Só tinha chocolate, mas tá bom, né? Já tô indo lá pra fazer a prova, falta meia hora. Mas eu já vou chegar lá, que eu não quero ficar correndo no banheiro ainda, porque diz que durante a prova você não pode sair pra ir no banheiro. Será que eu vou passar? Sobrevivi à burocracia italiana, sobrevivi aos italianos reclamando, sobrevivi a trabalho. Agora vamos ver se eu sobrevivo à prova. E tô chegando aqui já, e tá cheio de gente aqui na frente, ó. Lo demolisco, lo anniento. Pronto, já usei o banheiro. Mas uma coisa engraçada, eu cheguei aqui na escola e veio um professor. Um professor que vai aplicar a prova. Aí ele veio, você vai aplicar a prova? Deu, não, eu não vim aplicar a prova. Dele, como assim? Eu falei, não, eu vim fazer a prova. Dele, você é estrangeira? Deu, sim. Eu fiquei, nossa, será que meu italiano tá bom? Que ele nem percebeu meu sotaque? Ou eu tenho cara de professora? Vamos ver. Já tô aqui. Tem um monte de gente aqui. E a prova tá 15 minutos atrasada. Nem chamaram a gente ainda. Tá chamando. Cani Abdullah, Troito Daniela, da Silva Vinci. Eu terminei o exame. Tenho muitas coisas a dizer. Não é difícil o exame. Porque falar italiano a gente já fala, escutar a gente escuta. O problema realmente, como eu disse, é saber que você está sendo examinado. Eu percebi que tem muita pegadinha ali nas perguntas. Então você tem que prestar muita atenção, você tem que ler com calma, prestar atenção no que os professores falam. É óbvio, né, que vai ter só imigrante ali, mas eu vi que 80% dos imigrantes que estavam ali eram tudo romeno, brasileiro, acho que tinha eu e mais umas 4 pessoas, o resto era tudo romeno. De outras nacionalidades não tinha. Eu achei isso interessante. E aí depois da primeira prova teve uma pausinha ali de 15 minutos pra você tomar um café e ir no banheiro. E aí a gente já começou a conversar, todo mundo conversar ali e perguntar, e aí, foi bem na prova? Então isso foi bem legal. Bom, então, bora pra casa. E aí chegando em casa eu falo das minhas impressões em relação à prova. Se você está vendo esse gato é porque você sabe que eu cheguei em casa. E já já eu vou contar a minha experiência da prova. Deixa eu dar um oi pra esse bicho. Ai, que amor! Ela é minha porteira, né? Ela é recepcionista. E é assim. Né? Que linda! Vamos abrir lá pra vocês tomarem sol? Vamos lá, vamos. Ó lá. Todo mundo tomando sol. Vamos lá. Pronto, né? Estavam trancadas, né? Vai lá pegar um... eu tô aqui com você, tô aqui. Que amor, ela é um amor. Vamos lá, eu vou com você tomar um chá. Vamos lá, vamos. Eu tô com você, não vou te deixar, vai. Vai lá, pronto, que gostoso, né, o sol. Ai, que linda. Então vamos lá, cheguei em casa. Que calor, agora são 4 horas. Foram mais ou menos 4 horas e meia de prova. Mas não é 4 horas direto. São 4 horas e meia, mas tem pausas de 15, 10 minutos. Para você tomar um café, ir no banheiro, tomar água, enfim. Vem, tem um bicho carente aqui, oh meu Deus do céu. Eu não consigo fazer um vídeo sem que esse gato apareça. Ó lá, ó isso aqui. Eu quero colo, eu quero atenção, eu quero amor. Você me abandonou. Pronto, fique quietinho aqui, fique. Então, repetindo, foram 4... Eu fui interrompido aqui. Então, foram 4 horas e meia, mais ou menos, mas não foi 4 horas diretão, assim. Você faz uma pausa para tomar café, para comer alguma coisa e para ir no banheiro. A prova consiste em 4 tipos: de escuta, de fala, interpretação e escrita. A prova de ascolto é muito tranquila, eles põem o áudio lá de uma conversação, tipo 2 pessoas conversando sobre uma situação, e aí tem ali embaixo as opções para você escolher sobre o que eles estavam falando. E assim tem acho que umas 6 ou 10 opções, e vai passando os áudios ali e você vai acompanhando e vai escrevendo. Depois tem uma outra também, são 2 provas de escuto, mas aí ela lê um texto inteiro ali, é uma situação um pouco mais longa e depois você vai assinalando verdadeiro ou falso. Eu achei super tranquilo, os áudios são bem tranquilos de você entender. Os áudios eles repetem 2 vezes, eu já sabia disso porque eu estudei com as provas originais das provas anteriores. Então eu escutei a primeira vez e entendi, depois eu fui assinalando ali as questões quando ela repetia.
Os áudios são fáceis de entender, ele fala bem devagar, eles pegam um italiano que fala um italiano bem fácil de entender, porque tem italiano que tem língua presa e fala muito rápido e você não entende nada. Então é um italiano que fala bem devagar, você consegue ter uma compreensão muito boa ali. Depois teve a prova de interpretação. Foi bem tranquila também, são 2 textos ali, um texto todo em italiano, você lê ele, depois embaixo tem as perguntas para você escolher verdadeiro ou falso, e depois tinha uma outra prova também de interpretação, que você tinha que preencher as lacunas ali de um texto que estava embaixo ali. Achei bem tranquilo também. A prova mais temida foi a prova de escrita, porque, né, quando você chega aqui, você começa a entender primeiro italiano, você não consegue falar. Aí você entende bem, depois você começa a falar, e a escrita fica por último. E quando a gente escreve no celular, e aí ele corrige automaticamente, isso é um grande erro. Então a prova mais temida, não só por mim, mas depois conversando com vários outros imigrantes ali, era o medo de todo mundo, era a prova de escrita. Eu achei tranquila também, porque tem 2 temas. Geralmente eles escolhem temas cotidianos, então vai ser um assunto ali da sua vivência. Você pode escolher entre um dos 2 temas. No tema que eu fui ali, era um tema... um hotel que estava procurando alguém para trabalhar na recepção, eles precisavam de alguém. E aí você tinha que mandar um e-mail para esse hotel dizendo que você viu a vaga no site, se apresentando e pedindo mais algumas informações. Basicamente era isso. E o outro tema... era sobre uma viagem. Você vai fazer uma viagem com seus colegas de trabalho e você ficou encarregado da equipe para mandar mensagem para uma agência, perguntar sobre os valores e hotel e tudo mais. Era tranquilo também. Você tem que fazer de 80 a 120 palavras, então você vai ter que contar quantas palavrinhas você escreveu ali. A prova de conversação eu achei tranquila também, você pode escolher entre 2 temas, 4 temas ali tinha para serem escolhidos. São 2 provas de conversação. Uma você vai se apresentar, né? Eu sou fulano, tenho tantos anos, moro aqui na Itália há tanto tempo, vim com meu marido, vim com meus filhos, e aí junto ali as 2 pessoas que estavam aplicando a prova iam conversando comigo. Você entra numa sala e fica sozinho ali com quem está aplicando a prova. Eles gravam os áudios da conversa, né? Eles apresentam ali, aqui vou aplicar a prova, o nome dela é Karen, a inscrição dela é número tal, prova de conversazione 1, e aí começa a gravar. Essas provas elas vão serem corrigidas em Siena, que é a universidade responsável que aplica a prova, então eles gravam para eles enviarem para lá. E aí a segunda prova de conversação você poderia escolher entre 4 temas. Ali no meu tinha o tema cozinha, tecnologia. Se você for viajar, você prefere praia ou montanha, e tinha um outro assunto que eu não lembro mais, porque não era tão interessante. Você podia escolher entre um desses 4. E aí você escolhendo um desses temas, você ia conversando sobre isso, e as 2 pessoas que estavam comigo ali iam me perguntando, né? As 2 professoras iam perguntando sobre aquele tema. Eu escolhi o tema tecnologia, eu achei mais tranquilo, eu estava em dúvida entre escolher sobre cozinha ou tecnologia. Eu escolhi o tema tecnologia por causa da fotografia e tudo mais, e eram palavras que eu já tinha estudado para poder passar em entrevista aqui se eu fosse trabalhar na minha área. Então eram palavras que eu me sentia mais confortável, por isso escolhi a tecnologia. E foi muito tranquilo, elas são as professoras foram bem pacientes, conversando comigo, ficaram super interessadas porque... Da turma que eu fiz ali a prova, todo mundo escolheu cozinha, porque achava que era mais fácil. Eu fui a única que escolhi um tema diferente, então quando eu falei que eu ia escolher tecnologia, as 2 já ficaram assim. Elas até passaram do tempo ali. Enfim, tinha um tempo que eu tinha que ficar conversando, a primeira prova de conversação, que você se apresenta, se eu não me engano ela leva 1 minuto, e você vai falando, e a professora ela vai perguntando algumas coisas ali, se ela achar relevante. E a segunda prova de conversação é essa que você escolhe o tema. Se eu não me engano, eram 3 minutos. 3 ou 5 minutos, mas era bastante tempo assim. E eu sei que fiquei falando, e ela não perguntava nada. Eu falei, meu Deus, sei que eu continuo falando, eu tô falando demais. E falei, e aí parei o assunto, aí ela... peraí, ela pegou e pausou. Deixa eu ver o que mais que eu posso te perguntar. Aí voltou a gravação. Eu vou te perguntar isso. E foi me perguntando. Enfim, e me agradeceram, falaram que foi muito legal a conversa, porque eu escolhi um tema diferente. Dicas. A prova não é difícil, no sentido de você consegue entender tudo. Se você tá aqui há um tempo e você já se vira no italiano, não precisa ser um fluente italiano. Tipo, eu consegui entender tudo que foi falado, eu consegui entender todos os áudios, eu consegui ler tudo, é muito tranquilo. Você consegue entender tudo, o problema é que tem muita pegadinha. Por exemplo, a prova de ascolto.
Eles soltavam um áudio lá, né? Soltavam um áudio de uma situação ali. Aí tá lá a mulher, e a mulher chega em um estabelecimento, acho que era um tabaque, que a mulher chega no tabaque, e tava lá, ai, oi, bom dia, né, senhor fulano, eu me chamo fulana, meu celular tá descarregado, não sei o que, eu preciso fazer uma ligação, você pode me ajudar? Aí o cara que atende ela fala assim, você precisa então de um carregador. Eu gostaria de carregar o meu celular. Ele, eu posso te emprestar o carregador, aí você carrega aqui e tal, e aí você consegue, né, fazer o que você precisa no seu telefone. Ponto, terminou a conversação. Era algo mais ou menos assim, que eu não me lembro, que tinham vários. Aí termina a conversação e ali embaixo tinha A, B ou C, para você escolher. A opção que eu acho que era correta, que eu escolhi, era que ela precisava fazer uma ligação, porque ali no título da pergunta dizia assim, o que ela precisa? Ela precisa fazer uma ligação, ela precisa carregar o celular ou ela precisa pedir uma informação para o lugar que ela vai? Aí eu pensei, não, eu acho que é uma pegadinha, eu acho que para mim era muito óbvio, então eu escolhi a opção que ela precisava fazer uma ligação. Só que ali muitas pessoas escolheram a outra opção, que era, não, ela precisava carregar o celular. Não, ela não precisava carregar o celular, ela precisava fazer uma chamada. Quem ofereceu o carregador foi o cara. Depois que a gente saiu, fez a prova, todo mundo ficou conversando. Putz, eu acho que era isso, era verdade, enfim. Então tem muitas pegadinhas nesse sentido. E tem que prestar atenção. O ideal é você pesquisar as provas anteriores. Você vai lá no Google e digita Exame B1 Cittadinanza TILS, que é SCILS, TILS, Universidade Siena. Você vai lá e digita certinho no Google e ele vai te dar todas as provas anteriores, inclusive os cadernos de prova. E se você digitar também ali no YouTube, tem os áudios das provas. Então eu treinei com isso e ali eu fui entendendo como funciona a prova, porque eu acho que a grande virada de chave não é você entender italiano, porque você vai entender, você vai se virar. A gente já faz isso todo dia, com burocracia, com o italiano gritando na nossa cara, com gente sem paciência, a gente se vira. O problema é você entender como funciona a prova. Se você entender como funciona a prova, eu acho que talvez você possa se dar bem. Eu não sei se eu passei ou não, mas pra mim foi um pouco mais natural fazer a prova, porque eu tinha estudado as provas anteriores. Por exemplo, eu vi muita gente lá em apuros. Por quê? Muita gente estudou italiano, eu também estudei italiano para fazer a prova. Mas muitas pessoas não estudaram como era feita a prova. Então, por exemplo, a prova de ascolto, quando eles soltam os áudios lá. Eles soltam os áudios 2 vezes. Quando soltaram o primeiro áudio, todo mundo já ficou apavorado tentando fazer ali e escrever. Mas o primeiro áudio é para você fechar os olhos e escutar, entender. E aí, depois o áudio fala, agora você tem 2 minutos para ler as questões. Aí beleza, você lê as questões. Ok, acabou os 2 minutos, agora nós vamos repetir o áudio. Aí ele repete, então depois você só vai preenchendo ali, fica mais fácil. Então muita gente se apavorou e acabou preenchendo errado. Então o ideal é estudar as provas anteriores. Outra coisa que eu fiz que me ajudou muito ali, logo quando a gente saiu da primeira prova, eu já saí conversando com todo mundo ali. E aí eu vi que 80% das pessoas que estavam ali fazendo a prova eram romenos. Um romeno muito gente boa ali. Então eu conversei bastante com os romenos ali. E o que aconteceu? Primeiro foi a prova de ascolto, depois foi a prova de comprensione, depois foi a prova de escrita, né? E por último foi a conversação. E aí você ficava lá fora esperando e entrava uma pessoa na sala, fechava a porta e fazia a prova de conversação. Quando saiu a primeira, eu já fui nela. Era uma romena que eu tinha conversado logo no começo. Falei, e aí, e os assuntos? Ela falou, você pode escolher entre esses 4 temas. Ela já me falou os temas. O tema é esse, é tecnologia, é cozinha. E eu falei, tá aí, quais as perguntas? E ela já foi me falando, de cozinha. Eu escolhi cozinha. E eles me perguntaram, o que você cozinha? O que você gosta de cozinhar em casa? Quem cozinha na sua casa? Me fale uma receita. Tipo, eles estavam perguntando assim. E aí, beleza, ela saiu, me deu a letra e pensei, acho que pra cada um vai ser um tema diferente. E não, pra todo mundo foi o mesmo tema, porque daí entrou uma outra pessoa, eu fui lá e abordei ela e eram as mesmas coisas. Então ali eu consegui me preparar. Eu falei, não, dos 4 temas eu vou escolher tecnologia. O que eu posso falar sobre tecnologia? Então, além das palavras que eu já sabia relacionadas a isso, por conta da minha profissão, que é fotografia, eu já entrei ali no Google e já comecei a pesquisar algumas palavras-chave que poderiam me ajudar nessa conversação. Então, fica a dica. Eu não sei se com todo mundo vai ser assim desse jeito, mas fica uma dica. Que você pode tentar fazer isso. Quando sai alguém ali, você vai lá e conversa com a pessoa. Outra coisa que eu vi o povo errando muito foi na prova de interpretazione. Porque eles não leram. Gente, tá ali escrita, só ler.
Aí a mulher falou, né, ó, a prova de interpretazione são 2 provas, vocês têm meia hora pra fazer, eu não lembro se era meia hora, tá? Vocês têm meia hora pra fazer as 2 provas. Tá, era meia hora pra fazer as 2 provas. Beleza, eu fui lá, fiz a primeira e fiz a segunda. Quando tá acabando o tempo, eles avisam, tipo, ó, falta 10 minutos, que é pra você só recapitular tudo, ler tudo e definir o que você vai escrever, o que você vai escolher como opção. Quando falta 5 minutos, ela avisa, faltam 5 minutos, vocês podem preencher agora o caderno de resposta, porque você recebe a prova e uma folha só para as respostas, que é essa que vai para a cena para eles corrigirem. Então, quando falta 5 minutos, ela avisa e aí você já vai automaticamente preenchendo a folha de respostas. Quando eu tô recapitulando a prova ali, a primeira e a segunda, que a professora falou, ó, são 2, é o exame 1 e o 2, que é referente à prova de interpretação. Tô lá, né, repassando, porque ela falou, ó, 10 minutos. Fui lá, repassando tudo, e nisso tinha uma romena do meu... Ó, os romenos, gente, os romenos me perseguem. Eu já falei de um romeno uma vez que me perseguiu. E tem mais histórias ainda de romeno. Tinha uns romenos muito bons, mas essa aí, ela tava mais ou menos do meu lado, e ela percebeu que eu estava já na segunda prova e tava recapitulando. E ela começou a bufar, e começou a bater a mão na mesa, começou a chacoalhar a perna, nervosa. Eu falei, cara, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Mas eu continuei ali, né? Recapitulando ali e já passando pro caderno de respostas. Aí ela, professora, eu tenho uma pergunta. Falou brava, assim, né? Professora, o quê? Eu posso já... A gente já pode começar a fazer o segundo exame de interpretazione? E olhou pra mim, assim, como se eu estivesse fazendo coisa errada. Tipo, olha, ela começou o exame, não era pra fazer exame. E a professora, sim, esses 30 minutos se referem ao exame de interpretação. É pra fazer a prova 1 e a 2. Não é 30 minutos para 1 e para 2. Eu expliquei no começo. Quando a professora falou isso, nossa, ela ficou muito brava, a Romena. O quê? Eu tinha entendido que era pra fazer a prova 1. Ela então você se apressa, que agora você tem 10 minutos para fazer a segunda prova e ainda passar as respostas pro caderno de respostas. Quando a professora falou isso, todo mundo da sala, todo mundo. O quê? Eu também entendi errado. Eu não sabia. Eu era a única que estava ali fazendo as 2 provas que tinha que ser feita. Ou seja, a professora explicou no começo e ainda estava escrito ali. Você vai ter 30 minutos para fazer a prova 1 e a 2. Aí você faz a prova, a folha 1 e vira e tem a folha 2. Tipo, era muito simples, é só interpretar. Enfim, você recebe também um canhotinho com os teus dados ali para você consultar a prova depois. Eu li na internet, eu não sei se é real, que depois de um mês eles liberam os exames com as respostas. Só que em um lugar que eu fui fazer que eu fui me inscrever, você tinha que pagar, eu acho que 30 euros a mais para você poder levar o caderno de respostas, a prova que você anotou ali. Eu não paguei 30 euros, né? 30 euros pra mim, gente, são 4 pizzas. Nem a pau, né? Enfim, eu contabilizo tudo em pizza. Eu falei, não, vou esperar os 2 meses que eles dão para falar da prova. Aí nessa folha, eu perguntei, falei, posso escrever algumas coisas nessa folha aqui, já que eu vou levar ela? Pode escrever o que você quiser. Eu simplesmente peguei o caderno de respostas e escrevi tudo rapidinho nessa folha, então a hora que sair a prova, se é real mesmo essa história, a hora que sair a prova daqui a um mês eu já posso eu mesma ali corrigir e saber se eu passei ou não. Outra coisa que eu também fiz, que eu acho que pode me ajudar se eu passei, né? Porque agora minha sorte está lançada. Na prova de escrita, que é o que tava todo mundo com medo, a gente só falava nisso no intervalo ali com o pessoal. Você tá com toda a prova ali, com os textos, né? As provas de interpretação, que tem os textos para você interpretar e responder. A prova de escuta tá tudo ali, e é umas 4 ou 5 folhas, tá ali. E você pode usar a parte de trás como rascunho para você escrever a prova escrita e depois passar limpo na folha original onde vai ser encaminhado para a cena para correção e para avaliação. Eu perguntei se eu poderia consultar ali. Ela falou, ninguém disse que não pode, então pode consultar. Então o que eu fiz? Na hora que eu estava escrevendo ali a prova, né, a prova escrita do texto que eles me deram ali, eu escolhi inclusive essa que tinha que escrever um e-mail para o hotel. Se eu tinha dúvidas sobre como escrever alguma palavra, eu fui lá na prova anterior, peguei as palavrinhas lá, isso aqui escreve com dópia, tá, eu escrevi aqui, fui consultando, ninguém falou que não podia, a professora falou que podia, enfim. O povo ficou me olhando com dúvida, mas eu perguntei pra ela e ela me liberou. Eu fiz isso. Bom, enfim, essa é a minha experiência, agora é só esperar, a sorte está lançada, eu volto aqui pra falar pra vocês se eu passei e se eu reprovei, eu também volto a contar, né? Eu espero ter passado, porque...
Ai, mexer com mais uma burocracia e ainda perder 100 e poucos euros, porque a prova é cara, 100 e poucos euros, tá? Enfim, mas acho que se eu puder dar uma dica, a principal, não é só saber o italiano. Estudem as provas anteriores, tá tudo ali no Google. Você digita lá e pesquisa, né? Prova B1 cittadinanza, vai ter as provas que foram feitas esse ano, dos anos anteriores, e ali você estudando a prova, você já vai entender como funciona a dinâmica da aplicação da prova, que eu acho que é muito importante entender. Você pode falar um monte bem italiano, mas se você não entender como faz a prova ali, acho que você pode se embaranar um pouco. Então eu fiz muito isso, e as provas de ascolto também, tem tudo ali no YouTube. Você pega lá a prova, por exemplo, exame B1 que foi aplicado em janeiro de 2025. Caderno 1. Você pega essa mesma descrição, você vai baixar o PDF ali e tem todas as respostas no final. Aí você copia aquele enunciado e joga no YouTube e ele vai dar todos os áudios. Você coloca lá, prova de ascolto 1, caderno 1. Ele vai dar certinho. Aí eu fiquei treinando ali, fiquei ouvindo. Falei, então tá, então eu posso me organizar assim. Enfim. Essa é a minha experiência de mais uma burocracia italiana na terra da bota. Vamos ver o que os italianos vão falar de mim, se eu passei ou não. Espero que sim. Nossa, que suco verde. Olha só, parece suco de beterraba. Esse suco que eu comprei lá no Lidl, que eu comprei com o ticket alimentação. Gente, tô feliz com o ticket de alimentação. Que feliz da vida. Já era feliz com o ticket de alimentação no Brasil. Aqui na Itália mais ainda. Inclusive comprei no Lidl e lá sei que indicou foi minha amiga Diandra. Batione Diandra. Muito bom esse suco aqui, recomendo. Lembrei que eu ia falar. Fui falar do suco, me esqueci. Tô pensando em abrir meu Instagram, tá? Porque tem muita gente falando que me mandou mensagem no Instagram e meu Instagram é fechado. Eu já expliquei isso no vídeo anterior que eu postei lá falando do mercado. Eu disse que quem quiser me seguir no Instagram, pode me seguir no Instagram. E tem um monte de gente mandando mensagem lá e a mensagem não chega porque meu Instagram é fechado. Eu não sei o porquê. Eu já fui lá, já vi lá os spam, já vi lá as caixas fechadas e não tem nada. Tô pensando em abrir o Instagram. Tô pensando, tá? Eu queria evitar a fadiga de ter um monte de gente me enchendo o saco. Tem gente que é fake, fica lá falando um monte de porcaria, enfim. Mas eu também, né? Eu tô exposta aqui no YouTube, então vai dar na mesma, né? Eu vou pensar se eu vou abrir o Instagram. Mas se eu não responder, gente, me desculpem, tá? É só isso. Agora sim. Vou me refrescar um pouco aqui, porque eu tô bem cansada de fazer esse exame. É isso, tchau. Não, esse vídeo ainda não acabou. Eu dei tchau, mas eu voltei, porque eu tô aqui pensando e eu vou colocar mais uma dica que eu fiz que me ajudou também. E se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu estudei com 2 canais italianos específicos, né? São 2 italianos que dão aula ali, 2 canais diferentes. E ali nesse canal desses italianos, eles dão dicas de como passar na prova, eles fazem simulado na prova, dão várias dicas e isso me ajudou também. Quer dizer, eu acho que me ajudou, né? Vamos ver se me ajudou, se eu passar, né? Agora sim, agora tchau. Dá tchau pras pessoas, dá tchau. Olha como ela é linda, parece um ratão. Ela parece um ratão, uma ratazana, né? Ela é muito linda.